Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Nunes e a gente vai trabalhar hoje potenciação. Na aula de potenciação nós vamos ver desde o básico até o mais avançado toda essa partezinha da matemática básica. Potenciação começa com um número elevado na outra e isso dá um resultado. Aqui embaixo se chama base, lá em cima se chama expoente, nada demais, e o resultado desta operação se chama a potência. A potência é a resposta de 2 elevado ao cubo. A potência é a resposta de 5 elevado ao quadrado. Potência é a resposta desta operação aqui. Perfeito? Bom, começamos com a parte de atenção. Cuidado, vamos esperar um pouquinho antes da aula de potenciação. Lembra de matemática básica que menos com menos dá mais, menos com mais dá menos? Perfeito? O que está acontecendo aqui? Eu quero que tu tenha cuidado com o menos 3 elevado ao quadrado. Com parênteses, ele dá 9 positivo. Por quê? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. E menos com menos é mais. Agora, menos 3 ao quadrado sem parênteses é menos 9. Por quê? Aqui em cima eu tenho menos vezes o menos, que dá mais. Aqui eu tapo o menos, que não funciona, mas deixa eu tapar aqui. Tapo o menos, ó, tapei o menos. Aqui nós temos 9 e na frente do 9 tem o menos. Cuidado, menos entre parênteses ao quadrado é mais. E menos sem parênteses ao quadrado continua sendo menos. Não é só o quadrado, é qualquer elevado a par. Se eu elevar menos 3 na 4, com parênteses, dá mais 81. Se eu pegar menos 3 elevado na 4, sem parênteses, dá menos 81. O ao cubo, na ímpar, não muda nada. O menos 3 ao cubo dá menos 27, com parênteses, e o menos 3 ao cubo, sem parênteses, continua dando menos 27. Por quê? Menos com menos e com menos continua sendo menos. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. E aqui eu não dá para tapar aqui. Aqui eu tapo aquele menos e eu enxergo 27. 27 na frente tem menos. Aqui eu não enxergo 27. Aqui eu não enxergo 9. Ó, 9 com menos, menos 9. 27 com menos, perfeito? E só para encerrar essa primeira parte, para a gente começar a nossa aula de hoje, tenta enxergar que tem 5 menos aqui. Se tem 5 sinais de menos, ele é menos no final. Ah, mas menos com menos é mais. Não. Eu primeiro faço os parênteses. Menos 3 na 4 dá mais 81. Com aquele menos, menos 81. Perfeito? Vamos seguir nossa aula. A aula de potenciação, eu falo sempre as regras. Regra 1. Multiplicação de mesma base. Se a base é igual, conserva o que é igual. Conserva a base e soma os expoentes. Na multiplicação de A na M vezes A na N, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, se eu pegar 7 elevado na 10 e multiplicar por 7 elevado a 3, não é 49. Conserva a base e soma os expoentes. 7 na 13. Mais uma. Se eu pegar 2 na 8 e multiplicar por 2 na 5, seria 2 na 13. Mas é 2 na menos 5. 2 na 8 vezes 2 na menos 5, conserva a base e somo 8 com menos 5, fica 2 ao cubo. Um parênteses aqui. Geralmente, os vestibulares, quando pegam um número maior do que 1024, como é o caso do 7 na 13, eles deixam o gabarito quase sempre como 7 na 13, ou maior que 1024, assim. E normalmente, quando o número é menor que 1024, não tem uma regra. É que 2 na 10 é 1024. E 2 ao cubo é 8, menor. Quando eu pego
número menor que 1024, eles costumam deixar um número sem o expoente. Então, a resposta vestibular seria 8 aqui, e a resposta vestibular seria 7 na 13. Não te esquece, por favor, não é obrigatório, mas não te esquece que 2 na 10, 2 elevado na 10 é 1024. Letra C, 3 na x vezes 3 na 1. Não te esquece que quando não aparece nada no expoente, o expoente é 1. Não é 9 na x, não é 9 na x. Conservo a base e eu somo os expoentes. 3 na x mais 1. Perfeito? Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Vamos dar mais uma atenção para esse último, não necessariamente esse aqui. Vamos dar uma atenção que quando tu chegar no vestibular e aparecer algo desse tipo, ó, 3 elevado na x mais 4. Não precisa ser 3, pode ser qualquer base. Quando tiver tararã mais tararã, esse mais ali é um indicativo de multiplicação de mesma base. Aquele mais é um indicativo de multiplicação de mesma base. Isso aqui significa que houve um 3 na x, substitui aquele mais do expoente por vezes 3 na 4. Então, 3 na x mais 1 é 3 na x vezes 3 na 1. 3 na x mais 2 é 3 na x vezes 3 na 2. E assim por diante. Beleza? Segunda regra. Tinha me esquecendo. Eu falei agora há pouco que 3 na x vezes 3 na 1 não era 9 na x. Por quê? 2 vezes 3 na x não é 6 na x. Tu quer ver uma coisa? Faz de conta que o x vale a 2. Faz de conta que o x vale a 2. Será que 2 vezes 3... Vou dar um número para o x. 2. Será que é igual? Não vai ser. A 6 elevado na 2? Será que 2 vezes o 9 é a mesma coisa que 36? O 18 não tem nada a ver com 36. Mas Thiago, eu fiz 2 vezes 3, 6. Não. Não esquece que na matemática básica, as regras... Nada a ver com a aula de potência. As regras. Primeira coisa que eu faço, efetua os parênteses, que nem tem. Segunda regra que eu faço, efetua as potências ou as raízes. Efetua as potências. Eu primeiro faço o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Terceiro passo, agora tu vai fazer multiplicação ou divisão. Agora tu vai fazer multiplicação. E não é o caso que nem tem, mas em última dos casos, tu faz soma ou subtração. Deixa eu ver se ficou claro. Imagine que eu estou num vestibular e apareceu 5 mais 4 vezes 3 ao quadrado. Eu nem botei parênteses, poderia ter colocado parênteses ali. Eu não posso fazer 9 vezes 9. Eu não posso somar primeiro. A última coisa que eu faço é somar. A não ser que eu tivesse um parênteses. Aí eu faria o parênteses em primeira mão. O que eu tenho que fazer? Parênteses? Não tem. Depois, tanto faz. Potências ou raízes? Vamos fazer a potência. Depois, multiplicações e divisões. Por último, que eu faço a soma. Isso não é potência, isso é aula de matemática básica. Eu tenho que passar isso aqui que alguns não sabem a ordem. Primeiro faço parênteses, colchetes, chaves. Depois faz as potências ou as raízes, não tem ordem de prioridade. Depois faz as multiplicações, as divisões. E o último caso, tu vai fazer soma ou subtração. Voltamos para a nossa aula, para a regra 2 lá. Bom,
A primeira regra que nós vimos foi a multiplicação de mesma base. Conservamos a base e somamos o expoente. Olha como é igual à segunda regra, a divisão de mesma base. Na divisão de mesma base, a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. É igual. Se na multiplicação de mesma base conserva a base, soma o expoente. Na divisão de mesma base, tem que ser mesma base, conserva a mesma base e subtrai o expoente. Por exemplo, se eu pegar 7 na 10, lembra que vezes 7 na 10 era 7 na 13. Agora, 7 na 10 dividido por 7 na 3, conserva a base e subtrai os expoentes, ficando 7 elevado na 7. Deu. Se eu pegar, por exemplo, 2 na 8 e dividir por 2 na menos 5, conserva a base e cuidado do sinal. 8 menos o menos 5 vira 8 mais 5, 2 na 13. Se eu pegar 3 na x e dividir por 3 na 1, conserva a base e subtrai os expoentes, ficando 3 na x menos 1. Isso. Perfeito? Tranquilos? Regra 1. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Regra 2. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos falar de novo desse cara aqui. E se eu pegar num vestibular, aqui, se eu pegar num vestibular, por exemplo, 3 na x menos 4. Lembra que aquele menos do expoente é o indicativo de divisão de mesma base. Ou seja, é 3 na x dividido por 3 na 4. Na pior das hipóteses, 3 na x dividido por 81. Beleza? Regra 3. Potências de potências. Obrigatoriamente tem que ter parênteses. Se eu pegar potência de potência A na M, tudo isso elevado na N, multiplica o expoente. A na M vezes N. Potência de potência multiplica o expoente. Exemplos. Se eu pegar 6 ao quadrado e elevar na 5, potência de potência multiplica 6 elevado na 2 vezes 5, 6 elevado na 10. Acabou. Cuidado, o 6 não tem muito o que fazer na vida, mas o 8 tem. O 8, quando fatorado, o 8 um dia quando criança era um 2 ao cubo. E o 8 está sendo elevado na 10. Então 2 ao cubo está sendo elevado a 10. Potência de potência multiplica 2 elevado na 30. 9. 9 um dia quando criança era 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado elevado na x fica 3 elevado na 2x. Perfeito? Tranquilos? Essa é a regra 3. Potência de potência. Só não te esquece que tem que ter o parênteses. Porque se não tiver o parênteses, não é a mesma coisa. 5 ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência multiplica, fica 5 elevado na 6. Agora, não tem parênteses. Eu posso tapar o 5. Não funciona. Tapar o 5. Ó. Tapei o 5. Vê se vocês enxergam o número bem lindão 8 ali, ó. Número 8. Aqui não tem o número 8. Aqui tem o número 8. Isso aqui não é potência de potência. Isso aqui é 5 elevado no 8. Só. Então é bem diferente, bem diferente, bem diferente. A potência de potência é obrigado a ter parênteses ou colchetes. Se não tiver, não multiplica o expoente. Só faz o que tu está enxergando. Tu está enxergando 2 ao cubo. Tu está enxergando o número 8. Começo de cima para baixo. Começo de cima para baixo. Estou enxergando 8. Regra 4. Multiplicação de mesmo expoente. A base não é a mesma. Tem problema. Conserva aqui igual. Se a base é igual, conserva a base. Se o expoente é igual, conserva o expoente. Multiplicação de mesmo expoente, tu conserva o expoente, multiplicando essas bases. Exemplos. Se nós pegarmos 7 na 8 e multiplicarmos por 3 na 8, conserva o 8. E multiplica 7 por 3, 21 na 8. Exemplos.
Se nós pegarmos 2 na 30 e multiplicarmos por 5 na 30, conserva o 30 e multiplica o 2 pelo 5 e fica 10 elevado na 30. Uma coisa avançada, nada a ver com a aula de hoje. 10 na 30 é o 1 formado por 30 zeros. 10 na 30 tem 31 algarismos. 10 na 30 tem 31 algarismos. Tem 30 zeros, mais 1. Nada a ver com a nossa aula de hoje. Perfeito? Regra 5. Igual se a multiplicação de mesmo expoente eu conservo o expoente, a divisão de mesmo expoente eu conservo o expoente. Igualzinho. Se nós pegarmos, por exemplo, 10 na 5 e dividirmos por 5 na 5, conserva o expoente 5 e só divide 10 por 5, ficando 2 na 5, ficando 32. Se nós pegarmos 2 na 30 e dividirmos por 3 na 30, conserva o 30 e fica 2 terços na 30, acabou, não tem o que mexer. Aqui tinha que mexer, isso aqui dava 2, isso aqui não tem que mexer, isso aqui dá 2 terços. 2 terços elevado na 30. Perfeito? Foram 5 regras. A multiplicação de mesma base, que a gente somava o expoente, a divisão de mesma base, que a gente subtraía o expoente, potência de potência com parênteses, multiplicava o expoente, e a divisão de mesmo expoente e a multiplicação de mesmo expoente, que conservava o mesmo expoente. A próxima regra, ela tem muito mais característica de raízes, mas não tem importância de estar aqui. Eu quero que tu te lembre que um número elevado a um expoente fracionário, vira raiz. Não sei, vou bem devagarinho, tá? Bem devagarinho. Cheguei no vestibular e apareceu 3 elevado a 1 meio. Isso aqui é uma raiz. Do 3, o de cima vai lá para baixo e o de baixo vai lá para cima. Acima. Mais um exemplo. 2 elevado na 3 quintos. 2 elevado na 3 quintos. Isso é uma raiz. Não falei quadrada. Isso é uma raiz. O de baixo sobe. O de cima desce. É a raiz quinta do 2 elevado ao cubo. Mais um. Se nós pegarmos 5 e elevarmos na 2/7, isso é uma raiz. O de cima sempre é para a parte mais embaixo. O de baixo é sempre o índice. Sempre o índice da raiz é o número de baixo. Vai ser uma raiz quadrada. Vai ser uma raiz quinta. E vai ser uma raiz sétima. Então, a regra 6 é quando tiver um expoente obrigatoriamente fracionário. Perfeito? Tranquilos? Quando nós tivermos um expoente obrigatoriamente fracionário. Então, eu gostaria dessa regra. O de baixo vai lá para cima e o de cima vai lá para baixo. Perfeito? Cuidado com os casos específicos, os casos especiais. Não te esquece que elevar na menos inverte o número. Elevar na menos inverte o número. 5 elevado a menos 1 é 1/5. 2 elevado a menos 1 é 1/2. 7 elevado a menos 1 é 1/7. Não te esquece que elevar na menos alguém inverte ele. 2 elevado na menos 3 é 1 sobre 2 dá 3. 3 elevado na menos 10 é 1 sobre 3 dá 10. 5 elevado a menos 3 é 1 sobre 125. Não te preocupa com isso aqui vai estar escrito na prova, é que não posso ter a divisão de 1 por 0. Isso aqui não é matéria, isso aqui é só para lembrar que o A tem que ser diferente de 0. Então, todas as vezes que eu elevar na menos 1, inverte a fração. Elevar na menos n, inverte no expoente n. Mais caso especial, elevar na 1 é ele mesmo, já falamos disso. Mais caso especial, 1 elevado a qualquer número
é 1. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, é 1. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, é 1. Barbada. Não esquece que elevar na zero é 1. Não esquece que não pode 0 elevado na zero, que isso é uma indeterminação. Nada a ver com a aula de hoje. Então, 2 na zero é 1. Π na zero é 1. Raiz de 3 elevado na zero é 1. Tá? 5 na zero é 1. Isso aqui é só uma informação. É muito mais informação do que matéria. Por que 5 na zero é 1? Pela aula de hoje. Porque 5 na zero é 5 elevado na 1 menos 1. E lembra que a gente falou hoje que esse menos é um indicativo de divisão? É 5 na 1 dividido por 5 na 1. E 5 sobre 5 é 1. Por isso que 5 na zero é 1. Isso aqui é só informação, isso aqui não é matéria. Para de decorar isso aqui. É só para te mostrar por que 2 elevado a zero é 1. Porque é 2 elevado a 1 menos 1 é 2 sobre 2. Π elevado a zero é 1. Π é π elevado a menos 1. Π sobre π, 1. E para fecharmos nosso primeiro bloco da aula de potenciação, as potências de base 10. Todas as vezes que 10 elevado a zero é 1, perfeito. Agora, 10 elevou na 1, 1 zero. 10 elevou na 2, 2 zeros. 10 elevado na 3, 3 zeros. 10 elevado na 4, 4 zeros. O que eu falei agora há pouco e ficou meio vago. Se eu pegar 10 e elevar na 30, tem 30 zeros. Tem 31 dígitos. 10 na 4 tem 5 dígitos. 10 na 3 tem 4 dígitos. 10 elevado na 5 vai ter 1 e 5 zeros. 10 elevado na 10 vai ter 1 e 10 zeros. 10 elevado na 80 vai ter 1 e 80 zeros. A quantidade de zeros é a quantidade do expoente natural. Elevei na 4, o 10, 4 zeros. Elevei na 3, 3 zeros. Elevei na 2, 2 zeros. Elevei na 0, nenhum zero. E se eu elevar nos negativos? 10 elevado na menos 1 é uma casa após a vírgula. 10 elevado na menos 2, 2 casas após a vírgula. 10 elevado a menos 3, 0,001, 3 casas. Quando eu levo 10 a um número natural, indica a quantidade de zeros que ele tem, e 10 elevado a um número negativo, tá? Ao inteiro negativo, isso indica a quantidade de casas após a vírgula. 10 elevado a menos 4 tem 4 casinhas após a vírgula. 10 elevado na 5 tem 5 casinhas após a vírgula. Beleza? Tranquilos? Fechamos o primeiro bloco, acabamos toda a matéria de potenciação. Vamos agora para o segundo bloco, para o segundo vídeo, onde a gente vai assistir a resolução de vários e vários exercícios aplicando as 7 primeiras regras. Regra 1, multiplicação de mesma base conserva a base e soma expoente. Regra 2, divisão de mesma base conserva a base e subtrai expoente. Regra 3, potência de potência. Regra 4 e 5, se tem o mesmo expoente, conserva. Multiplicação de mesmo expoente, conserva expoente. Divisão de mesmo expoente, conserva expoente. Regra 6, a de transformar o expoente fracionário em raiz. E a regra 7 das potências, o 10. Feito? Tranquilos? Até o próximo bloco.